Estamos na série de mensagens que evoca a celebrar o mês da nova geração e falamos semana passada sobre sermos uma igreja que serve à nova geração, uma igreja que esteja sensível a ajudar as famílias na formação espiritual dos seus filhos, e isso tem a ver com o fator laranja. Por isso nós estamos falando que agosto é laranja na primeira, porque o fator laranja é essa união entre igreja e família. A igreja na cor amarela, ou a família na cor vermelha, as duas juntas formam, essa cor secundária, o laranja, e potencializa a formação espiritual dos filhos. E eu quero hoje, aproveitando o Dia dos Pais, trazer também uma palavra de incentivo aos pais nesse desafio, nessa grande missão que é estar participando da formação espiritual da nova geração. Abra sua Bíblia então em Provérbios capítulo 22. Provérbios, capítulo 22, nós vamos ler o verso 6. Então, quem aí tem a sua Bíblia, o Provérbios está quase que no meio da Bíblia. Quem está no seu celular, ativa o aplicativo e vamos ver juntos esse versículo, capítulo 22, verso 6. Esse texto diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vou ler mais uma vez. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Oremos. Senhor, abençoa-nos também nesse tempo de palavra, que possamos também ouvir aqui a sua voz, que o Senhor nos ajude a entender como podemos, Senhor, ser pais, cada dia mais também assertivos em nosso papel na formação espiritual dos nossos filhos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O poder da influência dos pais, esse é o título da mensagem que eu preparei hoje para vocês, e ela é baseada neste versículo de Provérbios, capítulo 22, verso 6. Talvez é um dos versículos mais conhecidos de Provérbios, quando nós falamos da educação dos pais. É um versículo que você já deve ter ouvido muitas vezes, e eu quero aproveitar para reforçar alguns princípios, algumas ideias que nós podemos inclusive tirar desse versículo. Esse versículo ele tem duas partes, e a primeira parte ele vai falar do dever dos pais em ensinar a criança, e tem uma segunda parte que diz que normalmente o que vai acontecer é que essa criança ela vai permanecer no caminho do Senhor. Pronto, acabou o sermão, nós podemos ir para o almoço do Dia dos Pais. Mas vamos caminhar um pouquinho mais para aprofundar nesse sentido. O livro de Provérbios é um livro muito rico, é um livro muito precioso. Não que os outros livros da Bíblia não sejam preciosos. Nós tivemos uma experiência fantástica quando nós paramos para estudar o livro de Romanos, e vimos ali a profundidade na teologia de Paulo, os ensinamentos, e assim como o livro de Romanos, a Bíblia, ela não é um livro, mas ela é um conjunto de livros, e tem vários livros com várias particularidades, e o livro de Provérbios também é um livro precioso. É um livro que é conhecido como um livro de sabedoria. Ele reúne conhecimento, ele reúne princípios que foram colecionados, a maioria deles pelo filho de Davi, Salomão.
E uma coisa interessante que eu fui aprender há pouco tempo, o livro de Provérbios, ele tem um propósito que é colecionar esse conhecimento, trazer esses provérbios, esse ensino de sabedoria, porque ele tem um propósito para ajudar na formação dos príncipes. Olha que interessante. Era como se os reis, preparando os seus sucessores, e nós conhecemos como é a tradição, né, a hereditariedade na questão do reinado, da realeza, e assim Davi prepara o caminho para Salomão. Salomão reúne, inclusive, algumas falas do próprio rei Davi, quando o rei ensina o seu filho como ele deve agir a partir do momento em que ele estará tomando posse de toda a autoridade, e ali será então o soberano sobre a nação. Então nós temos uma oportunidade muito boa de ensinar os nossos filhos, inclusive a partir do livro de Provérbios. Eu lembro que toda vez que chegava no mês 31, a minha mãe falava assim: começa a ler o livro de Provérbios, lê um capítulo por dia, porque aí você lê um capítulo de Provérbios durante o mês de 31 dias e você está, né, ali absorvendo aquele conhecimento. E mês sim, mês não, a gente ouvia essa fala, né? Lê o livro de Provérbios, lê o livro de Provérbios. Porque ele é muito importante, ele nos ajuda, ele vai ajudar não só os filhos, mas também os pais. Muito do conteúdo que existe ali vai falar também do como lidar com as demandas do dia a dia, como ajudar-nos a tomar as melhores decisões. E muito do livro de Provérbios, ele é um livro que vai, muitas vezes, cada provérbio, ele em duas partes, ele traz um princípio e traz uma segunda fala, muitas vezes ligada ali, se você fizer isso, isso aqui vai acontecer. E é exatamente o que nós vamos ver nesse verso, quando ele diz ali, o sábio ensina a criança no caminho em que deve andar. Vamos ver primeiro essa primeira parte. Essa primeira parte, ele então vai dizer da responsabilidade primária dos pais, de ensinar os filhos. Então nós estamos vendo ali, ensina a criança no caminho em que deve andar. Então não está explícito, pais, ensine, mas para o autor, quando ele escreve, ele está escrevendo isso para os pais. Então é responsabilidade, é dever dos pais, não é uma responsabilidade da igreja, não é uma responsabilidade da escola ensinar os nossos filhos. Quem deve ensinar os nossos filhos são os pais. E isso precisa ser repetido várias vezes. Claro, temos a oportunidade de, ao participar e frequentar a igreja, temos o auxílio da igreja, temos o auxílio do Ministério Infantil. Muitos têm também a possibilidade de matricular os seus filhos numa escola cristã, confessional, e isso também ajuda, porque reforça, mas a prioridade é dentro de casa, é na família. E aqui hoje, como é o Dia dos Pais, eu também quero reforçar o papel do homem. Porque parece que nós homens, nós relaxamos no nosso chamado, na nossa masculinidade, na nossa liderança, e nós deixamos que a mãe assuma as responsabilidades. Porque a gente sabe, se a gente não faz, e se nós tivermos a oportunidade de casar com uma mulher abençoada, uma mulher virtuosa, como o próprio, depois você lê lá no capítulo 31, você tem um relato de uma descrição da mulher virtuosa, a mulher virtuosa vai fazer. O pai pode ser um relaxado, pode ser um preguiçoso, mas se ele casou com uma mulher virtuosa, a mulher virtuosa vai trabalhar para que o filho seja ensinado nos caminhos do Senhor. Mas isso não é uma responsabilidade só da mãe, isso tem uma responsabilidade muito preponderante do pai. Nós, pais, na nossa liderança, eu tenho entendido a liderança masculina como
uma atitude de iniciativa. Nós precisamos tomar a iniciativa. Não quer dizer que nós precisamos mandar, não é que nós vamos decidir, mas nós vamos tomar a iniciativa. Nós vamos chamar o nosso cônjuge e vamos falar assim: como nós vamos ensinar, qual vai ser a primeira história que nós vamos contar? Vamos comprar um livrinho, uma Bíblia para o nosso filho. Vamos, é o pai, nós pais, homens, nós precisamos tomar a iniciativa, e não esperar que alguém te peça para fazer, mas faça você. Responsabilidade primária é sua, pai. A vida em família, ela tem também essa particularidade. O discipulado, nós falamos bastante do discipulado semana passada, falamos que o discipulado é esse processo de caminhar perto de Jesus, de aprender com Jesus, e os nossos filhos só vão aprender de Jesus se eles verem nós também aprendendo de Jesus. Então nós homens temos uma responsabilidade ainda anterior, de que antes de também ensinarmos os nossos filhos, nós nos submetemos a um discipulado com Jesus. Quando você lê Efésios capítulo 5, nós conhecemos lá, que diz lá as responsabilidades da família, e a gente começa no versículo que diz: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, homens, amem as suas mulheres. Só que a gente esquece um versículo que ainda está antes, que diz assim: acima de tudo, sujeitem-se um ao outro, como quem está em Cristo. Ou seja, precisamos aprender a nos sujeitar a Cristo. Antes de tentarmos fazer o nosso papel, de ocupar as nossas responsabilidades, nós temos ainda uma responsabilidade anterior, que é nos sujeitar a Cristo. É caminhar perto de Jesus e nos propormos a ouvir a voz e caminhar por esse caminho de relacionamento com Jesus. E essa questão do caminho não é uma exclusividade do Novo Testamento. Você está lendo lá no versículo, o versículo está dizendo que devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Na Bíblia, a palavra caminho, ela sempre traz esse significado de se relacionar com alguém em movimento, de continuar seguindo em frente, de uma vida que é uma vida que tem direção, e que você não fica parado, e que não há estagnação, mas sempre tem uma nova etapa, sempre tem um novo processo, uma nova luta, uma nova vitória. A vida, ela não para, ela continua, e nós não podemos desanimar. E assim nós precisamos ensinar os nossos filhos que eles precisam seguir em frente, caminhar, continuar e não desistir. Hoje é muito também comum dos nossos filhos se acomodarem nas casas dos pais e das mães, e a gente tem uma tradição que os filhos saem da casa dos pais quando se casam, mas e aí, se esse filho também não se casa, ele vai ficar o tempo todo ali com o pai, com a mãe? Não sei, eu estou aqui levantando hipóteses. Às vezes pode ser a melhor solução, mas às vezes também existe ali uma certa apatia do filho, um certo comodismo, e os pais precisam estar também avaliando se esse filho de repente parou de caminhar, que ele agora está meio que ali acomodado, mas se ele está caminhando, se está tudo funcionando, vida que segue. Mas o livro de Provérbios, ele vai nos ajudar a entender um pouco mais o que significa esse caminho. Quando a gente olha para o texto no hebraico, quando ele diz lá, no caminho em que deve andar, o texto em hebraico, se fosse traduzido literalmente em português, ele está escrito assim: de acordo com o caminho dela. De acordo com o caminho dela. Isso nos dá também algumas situações que a gente pode pensar, que ensinar os nossos filhos tem a ver com, no caminho, também ensiná-las de acordo com as características dela. E isso aqui é muito interessante, porque quem tem mais de um filho sabe que os filhos são diferentes.
que aquilo que funciona com um não necessariamente funciona com o outro. Às vezes a gente soa, né, até que a gente consegue achar um jeito que o filho obedece, que ele aprende, que ele entende. Aí a gente quer repetir a receita com o caçula. Não funciona. Porque cada um tem um jeito, tem uma personalidade. Alguns têm uma sensibilidade, a gente fala muito para os casais, para eles lerem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, porque ele faz muito sentido na relação conjugal, mas também faz sentido ler As 5 Linguagens do Amor da criança, porque as crianças também têm maneiras diferentes de expressar amor, assim como nós adultos. E eles também precisam, e nós adultos precisamos, como pais, também entender que às vezes a maneira que eu quero expressar amor não é a maneira que os nossos filhos desejam receber amor. Tem filho que não gosta de toque, não gosta de ser abraçado, não gosta de ser beijado. E aí você é aquele pai pegajoso que gosta. Você está fechando o coração do seu filho. Mas talvez esse filho que não gosta de ser apertado, né, abraçado, beijado, é um filho que precisa ouvir palavras de afirmação. Que precisa, principalmente o pai, né, que é uma ostra que não fala nada, né? Por que eu falo ostra? Porque parece que precisa abrir assim com alguma ferramenta o coração do homem. Esse homem precisa expressar amor. Principalmente pais de meninas precisam dizer que amam suas filhas. Porque senão algum outro homem vai falar para sua filha que ama. E nós homens precisamos estar prontos para suprir as necessidades dos nossos filhos, entender as suas sensibilidades. Tem pai que é todo daquele jeito, machão, né, não sei o quê, aí fica dando soco no filho. E tem filho que não gosta de receber soco. Mas que adoraria caminhar, fazer uma trilha, brincar de alguma outra coisa, né, em vez de ficar fazendo lutinha. Então, assim, mas o meu pai fazia lutinha comigo, e a gente, tudo bem, o seu pai acertou a linguagem do amor, mas agora você precisa entender a linguagem do amor do seu filho. Seu filho pode ser um filho que não gosta de lutinha. Seu filho pode ser alguém que não gosta de futebol. E às vezes a gente tem nós homens, muitas vezes a gente quer com tanta força, né, projetar no nosso filho os nossos desejos, quer que os nossos filhos torçam para o mesmo time de futebol que a gente torce, que a gente gosta das mesmas coisas que a gente gosta. Mas será que a gente está usando todo esse esforço, toda essa paixão para falar também do quanto a gente gosta de Jesus? Do quanto a gente ama ler a Bíblia? O quanto para nós é importante a oração? Será que a gente reforça da mesma maneira? Assim como a gente reforça as questões secundárias, a gente reforça também o relacionamento com Jesus. E isso é importante, entender as características da criança e considerar a sua idade, a sua maturidade. Aqueles que os pais hoje têm filhos pequenos, têm uma abordagem que é diferente do pai que já tem filho adolescente, que já é diferente daquele pai que já tem um filho adulto. Continua sendo pai, continua sendo filhos, mas o caminho mudou um pouco. Agora tem algumas características que precisam aprender. Eu repeti, eu tenho feito um encontro mensal com os pais de adolescentes, para que eles entendam, olha, o caminho trouxe alguns espinhos, algumas pedras, e a gente precisa aprender a retirar essas pedras. Esse caminho também, ele pode ser entendido como um caminho de acordo com a vocação delas. Assim como características dos nossos filhos são diferentes, os nossos filhos podem ter inclinações, vocações, propósitos diferentes. E é papel nosso entender. Quando nós queremos que os nossos filhos façam medicina, e de repente um deles diz assim, vou fazer literatura clássica. Quero estudar latim, uma língua morta.
né? Você fica pensando, mas o que você vai fazer com latim? Mas entender que se essa é a vocação, a inclinação, ajudá-lo a caminhar com ele, a criar as condições. Porque Deus não é um Deus que é pai, um Deus tirano, um Deus que nos obriga. Ou seja, quem se relaciona com Deus, na sua intimidade, já deve ter entendido como é a paternidade divina. É um Deus que nos ama. É um Deus que está disposto a cuidar de nós, a nos abençoar, a nos ajudar a realizar os nossos sonhos. Então, por que nós, os pais, queremos forçar os nossos filhos a fazer o que eles não querem fazer, mas é outro, né, caminho? Eu converso com alguns pais que até fazem grandes empreendimentos, constroem grandes negócios e projetam que os filhos vão assumir o negócio. E se o filho não assume o negócio? E nós precisamos entender as características. E em todas elas, aprender a entender que são oportunidades de passar para os nossos filhos a sabedoria de Deus, o conhecimento do Senhor e o amor por Jesus. Eu gosto dessa frase que está numa apostila que eu uso para discipulado. Eu tenho feito discipulado com alguns homens e nessa apostila o autor, quando ele fala da criação de filhos, ele usa essa frase. Durante os anos da criação de um filho ou filha, os pais têm a oportunidade de passar para ele ou ela sua sabedoria, mas também a sua burrice. E nós precisamos prestar atenção, porque muitas vezes a gente está mais passando burrice do que sabedoria, forçando aquilo que não deveríamos forçar. E saber isso é uma arte, gente, é uma arte, é difícil, sim, de fato, não existem regras. E uma coisa que nós precisamos entender é que o livro de Provérbios não é um livro de promessa. Alguns acham que o livro de Provérbios é um livro de promessa, mas é um livro de sabedoria. Por quê? Porque se eu começo a considerar esse versículo uma promessa, vai dizer que todo esse esforço que eu estou aqui destacando vai ser garantia de que o seu filho, mesmo quando for velho, não se desviará dele. Mas não é essa a intenção do livro de Provérbios. A intenção do livro de Provérbios é ser um livro de sabedoria e não de promessa. E o que isso significa? Significa que a sabedoria, ao observar a vida humana, e seja ela a natureza, ela tende a ter um comportamento que seja comum, mas é claro que existem as exceções, existem situações que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Ou seja, nós precisamos entender que normalmente, quando nós nos forçamos e até nos equipamos para ser esses pais presentes, sensíveis, as coisas tendem a ser assim. O livro de Sabedoria ensina. Por quê? Olha só, posso até pegar um outro exemplo. Se você está com a sua Bíblia aberta, se você ler o versículo 11 diz assim: quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância, será amigo do rei. Se eu usar isso aqui como uma promessa, quer dizer o seguinte, que se eu for um cara que ama a sinceridade de coração e eu me expresso com elegância, eu vou ser amigo do Lula. Aí você está rindo porque você não acredita na promessa. Olha o 16. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. E aí como é que você explica? Tantos que ganham vantagem, que fazem o que fazem, e continuam prosperando em cima dos oprimidos, e você não vê eles passando necessidade. Então você não pode usar o livro de Provérbios como uma certeza, uma promessa, mas como um sinal de que como as coisas devem acontecer. E nós precisamos entender 3 coisas. Primeiro,
todos nós temos uma inclinação para o mal. Quem esteve aqui no tempo do estudo de Romanos, nós aprendemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós fomos marcados com o pecado. Nós temos agora uma mancha, nós temos uma carnalidade e nós temos uma tendência ao mal. Então, quem tem a experiência com os filhos, ninguém ensina o filho a mentir. Mas quando você menos espera, ele está dizendo que não foi ele. E se tem irmão, ele ainda acusa, foi ele. E você não ensina isso, porque isso faz parte dessa carnalidade, desse pecado a qual nós fomos submetidos. Então todos têm uma inclinação para o mal. E qual é o nosso papel como pais? É ajudar os nossos filhos a alinhar essa inclinação. Não ter a inclinação para o mal, mas buscar essa inclinação para o Senhor, para o caminho de Jesus. Que é um desafio, para você também, é o desafio que o apóstolo Paulo também refletia, ele dizia, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Quer dizer, que se eu paro de pensar, eu vou para o caminho do pecado, e eu preciso o tempo todo fazer uma reflexão, uma busca, uma entrega. Hoje eu estava conversando com os veteranos às 9 horas da manhã, no PG dos veteranos, e eu estava falando com eles sobre um breve versículo que está lá no Sermão do Monte, que diz assim, que se o seu olho te faz pecar, arranca. Se o seu olho direito te faz pecar, arranca. Se o seu braço direito te faz pecar, arranca. Que o mesmo Jesus que trazia cura, que trazia restauração, que fazia milagres, é o mesmo Jesus que diz que é preciso você arrancar, que você precisa extirpar, que você precisa amputar. Porque Jesus cura, Jesus restaura, mas tem vezes que isso não acontece, e é necessário que nós cortemos. E a gente precisa aprender isso, e precisa ensinar isso para os nossos filhos. E não só isso, mas também existe um terceiro fator que vem ao encontro dessa segunda parte. Eu preciso confiar no papel do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence os nossos filhos do pecado, da justiça e do juízo. Então eu também vou fazer a minha parte. Eu vou buscar ter uma vida coerente à luz das Escrituras, mas eu também preciso confiar que existe um Espírito que faz o que eu não posso. Que eu vou plantar a semente no coração do meu filho e vou confiar que essa semente vai brotar e vai em algum momento ser despertada. O caráter, então, do livro de Provérbios não é um livro de promessas absolutas, mas nós podemos confiar que o Senhor pode fazer aquilo que a gente não pode. E que mesmo quando nós não estivermos mais aqui na terra, e só os nossos filhos estiverem aqui, o Senhor continua. Ele continua respondendo às nossas orações, mesmo depois da nossa morte. E eu sou testemunha dessas orações. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou repetir. Eu era um jovem pastor, tinha acabado de chegar na igreja. Aí o que acontece com o jovem pastor, que acaba de chegar na igreja, sobra para ele as coisas que ninguém quer fazer. E tinha uma senhora que tinha sofrido um acidente doméstico. E ela estava internada lá no hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. E aí o pastor titular falou assim para mim, Fábio, você pode fazer uma visita a essa senhora? Ela está na UTI, ela teve uma pancada na cabeça e a família está pedindo para um pastor ir lá orar. Eu falei, mas pastor, eu ainda nem tenho a carteirinha, né? Não tinha feito ainda o concílio. Aí ele falou, não, mas fala que você é pastor, que você entra, tal, não sei o que. Ok, aí eu fui obedecendo. E cheguei lá, e entrei, e aí quem já esteve num ambiente de UTI, é um local muito complexo, difícil e triste, pesado. Aquela senhora estava em coma, entubada. E eu ali na minha própria crise de fé, né? Eu vou orar aqui, mas o que vai acontecer? Mas tá bom, eu vou fazer o que a família espera que eu faça.
E eu orei. E aí, quando eu desci, eu encontrei com alguns familiares, com alguns filhos. Nenhum dos filhos ia na igreja. Nenhum dos filhos ia na igreja. E por causa do acidente daquela senhora, aqueles filhos começaram a ir na igreja. E eles começaram a pedir oração, porque a senhora ficou ali em coma algum tempo. Mas o Senhor quis chamar aquela senhora para os céus. E eu, na minha espiritualidade perfeccionista, eu pensei assim, a minha oração não funcionou. Aquela mulher não foi curada. E eu fiquei com vergonha de encontrar com a família na igreja. E às vezes era uma igreja grande, eu via a família chegando e eu desviava, porque eu não queria encontrar com eles sabendo que a mãe tinha morrido. Mas depois de um tempo, acontece aqueles encontros que você não consegue evitar. E qual foi a minha surpresa? Que uma das filhas falou assim, pastor, nossa, faz tempo que eu estou para falar para você. Desde que minha mãe morreu, a gente entendeu o quanto ela amava a Deus, o quanto ela orou por nós. E nós decidimos que nós vamos se batizar, pastor. Nossa família, nós estamos fazendo a classe de batismo aqui na igreja. E a gente queria contar para você que aquele dia que você foi lá orar foi super importante, porque a gente viu qual é o poder da igreja, do amor de Jesus. E é isso que a gente quer para nós. A gente foi muito negligente, a gente não aceitava ir na igreja quando a nossa mãe nos chamava. Mas agora a gente vai na igreja. Ponto para Deus. E a gente vai aprendendo. Que às vezes a gente também quer que as coisas aconteçam quando a gente quer, do jeito que a gente quer. Mas o Senhor está construindo uma história para a eternidade. Não para o tempo que a gente vive aqui, mas para a eternidade. Por isso nós continuamos orando, continuamos pedindo para o Senhor também fazer com que os nossos filhos encontrem esse caminho e não se desviem dele. E nós vamos continuar confiando. E eu quero terminar trazendo aqui alguns princípios que eu quero, de maneira prática, ajude cada papai aqui na sua paternidade. Seja um exemplo de amor incondicional. Às vezes nós pais, nós somos muito rigorosos. E nós somos muito bravos com os nossos filhos. Quando eles erram, quando eles pisam na bola, a gente já quer, de alguma maneira, imprimir a disciplina. Já pensou se Deus fosse um Deus irado com a gente, com os nossos pecados, toda vez que você faz a mesma coisa? E que você fica 3 dias sem falar com Deus porque você fica com vergonha de pedir perdão pela mesma coisa que você fez? Já pensou se Deus agisse com extrema agressividade, que às vezes nós pais, nós precisamos aprender a sermos mais graciosos com os nossos filhos, a entender também a luta dos nossos filhos e sermos exemplo desse amor incondicional. Um segundo princípio, seja intencional quanto ao foco espiritual da sua vida inteira. Isso significa que eu quero dizer o seguinte, assim, da mesma maneira como você se prepara para estar na igreja, para ser um cristão na igreja, seja esse mesmo cristão na sua casa. Não mude a maneira de falar na igreja, mas seja coerente com a sua fala, tanto fora como dentro da igreja. A sua linguagem. Tenha o mesmo foco para que os seus filhos vejam, porque senão os nossos filhos vão ver uma fé hipócrita. E eles estão enxergando isso. Demonstre como é a vida de um seguidor de Jesus, mesmo quando as coisas não funcionam como elas deveriam funcionar. Cuidado com aquilo que você fala quando as coisas não dão certo. Cuidado com a maneira como você lamenta. Porque os nossos filhos estão ouvindo. E nós precisamos aprender a sermos exemplos,
Um outro princípio, aplique as suas lições de vida espiritual primeiramente em casa. Tem muita gente que é muito boa para falar com os outros, mas a casa é um caos. Como é que você quer ajudar outros se você não tem a mesma condição dentro da sua casa? Não estou dizendo que isso impede, mas cuidado, que às vezes a gente tem um empenho tão grande com os de fora e a gente não tem o mesmo empenho com aqueles que estão dentro da nossa casa. E talvez porque a gente tem uma intimidade tão grande, que a gente às vezes já conhece tão bem o coração dos nossos filhos, que a gente fala assim, isso aí, e a gente fala umas bobagens, isso aí não adianta. Adianta sim. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Confesse seu pecado aos membros da sua família quando você errar com eles. Quantas vezes a gente usa da nossa autoridade e aplica juízo e ira e machuca os filhos? A gente podia estar totalmente certo que os nossos filhos desobedeceram, mas a gente vai com uma agressividade e a gente machuca, e aí a gente precisa aprender a pedir perdão se a gente se ira, a se ajoelhar diante do seu filho e dizer assim, olha, me perdoa, eu extrapolei. Você estava errado, mas o papai errou mais ainda, porque não é assim que eu devia ter reagido. Isso é difícil, há um orgulho enorme no nosso coração, imagina. Mas a gente precisa aprender. Porque como que os nossos filhos vão fazer a mesma coisa se eles não veem em nós essa prática? Demonstre o respeito que você espera receber. Efésios também diz que o homem, ele espera o respeito no casamento, e a mulher espera o amor, e a gente como homem, a gente também espera o respeito dos filhos. E às vezes os nossos filhos, na imaturidade deles, eles vão falar coisas que a gente não gostaria de ouvir. Mas a gente precisa saber entender, talvez recuar, e não entrar na mesma imaturidade dos nossos filhos e e fazer a mesma coisa com eles. Porque parece que a gente entra também numa imaturidade, parece que a gente se torna um filho mais velho, um irmão mais velho, e aí quer fazer do mesmo jeito, fez assim, então vou dar na mesma medalhinha. Mas se você exige respeito, respeite. Cuidado com as palavras, com os apelidos. A gente é muito bom de apelido, mas os nossos filhos não precisam de apelidos dados pelos pais. E às vezes a gente vem com uns apelidos que a gente acha que não tem problema, mas tem problema. Tem filho, na sua sensibilidade, que vai se machucar. Um outro princípio, tenha expectativas razoáveis e recompensa a responsabilidade com liberdade. De novo, dependendo da maturidade, da idade dos nossos filhos, nós precisamos também ter expectativas diferentes. Os nossos filhos não vão fazer tudo aquilo que a gente imagina que eles iriam fazer. Mas conforme eles vão mostrando a responsabilidade, também seja sensato de dar a eles mais autonomia. Porque os nossos filhos também vão ficando, de alguma maneira, irritados, que é o texto também de Efésios que diz pais, e pais ali é a figura masculina, não é o plural de pai e mãe, mas homens, pais, não irritem os seus filhos. E uma maneira que muitas vezes nós irritamos nossos filhos é cobrar deles responsabilidades, mas não dar nenhuma troca de liberdade. E a gente precisa aprender a negociar. Negociar com os filhos. Ao mesmo tempo, por último, ensine a diferença entre os absolutos de Deus e as convicções pessoais. E aqui a gente vai entrar numa zona cinzenta, que é até o tema daquele texto lá de Romanos 14, os fortes e os fracos. Tem questões secundárias.
Tem questões que são absolutas. Agora, outras questões são convicções pessoais. Quando eu falei dos fortes e os fracos, depois alguém no final do culto falou assim: pastor, você não falou nada da tatuagem. Tem os absolutos de Deus. Não vejo ali absoluto de Deus dizendo assim, não pode ter tatuagem. E você pode, mas também tem as convicções pessoais. Eu tenho uma convicção pessoal de que eu não vou fazer tatuagem. Do jeito que eu nasci, eu vou me entregar no dia da morte, né? Sem desenho no corpo. Mas é uma decisão minha, é uma convicção minha. Mas se o meu filho um dia quiser fazer, eu vou proibir ele, vou abrir um boletim de ocorrência. Então, eu sei, são tensões, mas a gente vai precisar aprender a ensinar as diferenças. Tem famílias que até por experiência com o uso da bebida alcoólica, entendem que não se deve beber. E está tudo bem. Mas tem famílias que existe o consumo da bebida alcoólica. Ao consumir bebida alcoólica, você precisa entender que também existe ali uma brecha para que você perca o seu domínio próprio. Existe ali uma condição que vai exigir de você um alerta, uma diligência. Mas são convicções próprias, porque não existe nenhum absoluto de Deus que diz, não consuma bebida alcoólica. Mas daí a gente precisa saber lidar com tudo isso. Não é tema hoje da mensagem, mas muitas vezes parece que o nosso testemunho cristão, que a gente quer muitas vezes passar para os nossos filhos, se tornam convicções pessoais que não são absolutos da palavra de Deus. E a gente precisa aprender. Porque os nossos filhos hoje, eu tenho essa experiência, eles têm um amplo conhecimento de muita coisa. Nós que nascemos no século XX, nós estamos vivendo num mundo hoje extremamente diferente daquele que a gente vivia. E até é difícil, às vezes, entender. E a gente vai precisar saber lidar com essas mudanças, aprender a entender aquilo que é de Deus e que não muda. E talvez algumas outras coisas vamos ter que fazer diferentes, porque o mundo mudou. Mas sempre buscando os absolutos de Deus. Sim, queridos, nós vamos orar. Eu quero mais uma vez orar por vocês, pais, pelo desafio. Não desanimem, que essa palavra seja um encorajamento para o seu coração. Que essa palavra também seja uma palavra de consolo. E que você não abra mão do seu papel de pai. Mas busque em Jesus ser o melhor pai que você consegue fazer. Porque aquilo que você não conseguir fazer, Deus pode fazer no seu lugar. Mas Ele não vai fazer aquilo que você pode. E nós precisamos aprender a entender isso. Senhor, obrigado por esse dia, por podermos refletir, ó Pai, na Tua palavra, entender um pouco mais essa dinâmica tão desafiadora que é a paternidade. Muitas vezes nós homens, nós jogamos tudo para o alto, nós desistimos, nós focamos na nossa carreira profissional, nós olhamos para as coisas que estão dando certo e deixamos a paternidade, porque a paternidade é muito difícil, dá muito trabalho. Mas, ó Pai, o Senhor não desiste de nós, o Senhor escolheu ser o nosso Pai. E ajuda-nos, Senhor, à luz desse relacionamento genuíno com o Senhor, refletir a essa vida cristã também aos nossos filhos. Que possamos servi-los, ó Pai, possamos instruí-los neste caminho, sensíveis às suas características, sensíveis às suas vocações, sem deixar, Pai, que eles possam ter essa oportunidade de te conhecer cada vez mais e te buscar de todo o coração. Por isso, que o Senhor abençoe essa nosso domingo.
cada um de nós. Alguns vão para alguns almoços especiais em família, outros vão ter também, muitas vezes, a ausência de alguém na família, nesses mesmos almoços, mas que a tua presença seja revelada, Pai. Que a tua presença e o teu Espírito se faça presente na mesa e nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.